Senhora Presidente, Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje volto a um tema da maior importância e que tem sido esquecido nos últimos dias em razão dos fatos recentes. Mas este assunto não pode ser esquecido jamais. Me refiro à saúde da população. A saúde do povo deveria ser a suprema lei. E hoje eu trago um texto escrito exatamente para relatar o que pensa a CNBB. Pensamento que coincide bastante com a pregação que reiteradamente fazemos, demonstrando, sobretudo, o descaso que há das autoridades governamentais para com a população mais pobre do país, afastada dos benefícios imprescindíveis dos serviços de saúde pública. Porque há corredores de hospitais abarrotados de doentes, aguardando a oportunidade do atendimento. E, de outro lado, a constatação de desvios brutais. E para não ficar no discurso oposicionista sem consistência, vamos ao Banco Mundial. O Banco Mundial, há algum tempo, realizou um estudo de profundidade sobre a saúde no Brasil e constatou que a questão essencial não é falta de recursos. O que falta realmente é competência de gerenciamento, planejamento e sobra desonestidade. Os desvios são significativos. Mas vamos ao que diz a CNBB, que traduziu as expectativas da população, especialmente da mais carente, considerando que a realidade do setor de saúde clama por ações transformadoras. A conversão pede que as estruturas de morte sejam transformadas. O texto base, com lucidez, aborda que a saúde integral é o que mais se deseja. Há muito tempo ela vem sendo considerada a principal preocupação e pauta reivindicatória da população brasileira no campo das políticas públicas. Qualquer pesquisa revela isso. Recentemente, a pesquisa CNI-Ibope mostra que a desaprovação maior do governo está exatamente no setor de saúde. Os temas da saúde e da doença exigem, portanto, uma abordagem ampla, com a proposta pelo Guia para a Pastoral da Saúde, elaborado pela Conferência Episcopal Latino-Americana. O GPS diz que a saúde é a afirmação da vida em suas múltiplas incidências e um direito fundamental que os Estados devem garantir. O mesmo documento assim define saúde. Saúde é um processo harmonioso de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença, processo que capacita o ser humano a cumprir a missão que Deus lhe destinou, de acordo com a etapa e a condição de vida em que se encontre. Vamos verificar quais são algumas das exigências elencadas pela CNBB. Articular o tema saúde com a alimentação, a educação, o trabalho, a remuneração, a promoção da mulher, da criança, da ecologia, do meio ambiente, etc., entre outras. Trata-se de uma concepção dinâmica e socioeconômica da saúde, que, ao tomar o tema da saúde, não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e espirituais, mas avança para as sociais. Com esta abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos para dialogar com a sociedade, a fim de melhorar a situação da saúde da nossa população.
O texto base focaliza que garantir para a população os direitos e os recursos previstos na Constituição Federal sobre a Seguridade Social é um dos principais desafios sociais da atualidade. Na contramão do que prevê a Constituição, são as famílias que mais gastam com saúde. Dados do IBGE mostram que o gasto com a saúde representou 8,4% do Produto Interno Bruto do país em 2007. Do total registrado, 58,4%, 129 bilhões, foram gastos pelas famílias, enquanto 41,6, 93 bilhões, ficaram a cargo do setor público. Portanto, o povo está gastando mais do que o governo. A população pobre é desassistida porque o governo está gastando menos do que devia. As instituições sem fins lucrativos gastaram 2,3 bilhões de reais. Nos países desenvolvidos, 70% dos gastos com saúde são cobertos pelo governo e somente 30% pelas famílias, segundo o IBGE. Portanto, há uma inversão no Brasil. Nos países evoluídos, o governo é que gasta 70%. Para os especialistas na área de saúde, o gasto total com a saúde em 2009 foi de 270 bilhões, 8,5% do PIB, sendo 127 bilhões, 47% dos recursos, ou 4% do PIB, de recursos públicos, e 143 bilhões, 53% dos recursos, ou 4,5% do PIB, de recursos privados. O Sistema Único de Saúde, inspirado em belos princípios, como o da universalidade, cuja proposta é atender a todos indiscriminadamente, deveria ser modelo para o mundo. No entanto, ele ainda não conseguiu ser implantado em sua totalidade e ainda não atende a contento, sobretudo os mais necessitados desses serviços. Apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde pública semelhante à dos países que contam com um sistema público universal, como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália. Para testar esta afirmação, basta lembrar que em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o gasto público em saúde nos países mencionados foi em média de 6,7% do PIB. O texto base elencou com propriedade alguns aspectos referentes ao financiamento e acesso à saúde que merecem ser reproduzidos. Financiamento. A tabela de valores SUS está defasada e não condiz com a realidade nacional. Carência de uma política direcionada e de incentivos a possíveis parcerias com a rede de entidades filantrópicas na saúde e com as santas casas de misericórdia. Vossa Excelência, permite uma parte? Vou conceder com prazer, apenas elencando mais 2 itens. Subfinanciamento, pois ocorre redução contínua do montante de recursos financeiros aplicados na saúde com o descumprimento da emenda constitucional 29. Desvio e malversação de recursos na área da saúde, como disse anteriormente. Eu concedo ao senador Pavim com prazer a parte que solicita. Obrigado, senhor senador. Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. O senhor tem abordado com tanta clarividência, com tanta propriedade. E é uma verdade mesmo, não adianta tergiversar. A crise na saúde do Brasil é por inanição, é por falta de recursos. Em dezembro passado, esta casa apreciou a votação da emenda 29, a regulamentação da emenda 29. E, infelizmente, nós não conseguimos aprovar o texto do ex-senador Theon Viana, que estabelecia a destinação de 10% dos recursos da União para a saúde. E, comparando-se com o que o governo aplicava em 95, o Brasil destinava 9,6%
do orçamento bruto da União para a saúde. Atualmente, é algo em torno de 7,1, 7,2. Então, está mais do que comprovado que existe uma necessidade de um maior aporte de recursos para que a gente possa oferecer uma saúde digna à população. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, senador. Vossa Excelência conhece bem o assunto. Como não há tempo para a conclusão da leitura de todo o discurso, eu peço que considere lido na íntegra e vou concluir apenas destacando alguns pontos. Há aqui as dificuldades do acesso à saúde. Falta de reconhecimento e valorização, atenção básica à saúde, desarticulação de seus programas entre si com a sociedade, superlotação das unidades de urgência e emergência, acesso precário com longas filas para marcação de consultas, falta de leitos hospitalares, desigualdade na distribuição pelas regiões do país, insuficiente assistência farmacêutica à população, falta de humanização e de acolhimento adequado nas unidades de saúde. O orçamento da União para a Saúde em 2011 foi de 68 bilhões e do total 12 bilhões investidos na atenção básica à saúde apenas por meio de programas do Ministério da Saúde. Eu concluo, senhora presidente, destacando que existem no Brasil 52 mil unidades assistenciais públicas, sendo 95% administradas pelos municípios, segundo dados do IBGE. Pesquisa referente à AMS revela que dos quase 432 mil leitos de hospital no país, 152,8 mil, 35%, pertenciam a hospitais públicos e 279 mil, 65%, a hospitais particulares e filantrópicos. Esta é a grande diferença. Peço a Vossa Excelência que considere lido na íntegra o pronunciamento. Muito obrigado.